Divirta-se. Cultura é divirta-se. Olá, seja bem-vindo ao novo podcast do Divirta-se, o podcast de cultura do estado de Minas. Esse projeto já existia, na verdade, a gente está retomando. E eu estou aqui com o repórter de cultura, o Lucas Lana. Bem-vindo, Lucas. Beleza, valeu, tudo jóia? E hoje, como dizem por aí, vamos falar de cinema. Então, estou aqui com a Tatiana Carvalho, né, a presidente da APAN, que está aqui com a gente. Então, seja bem-vinda, Tatiana. Um prazer te receber. Prazer todo meu, gente. Obrigada. Muita alegria estar aqui com vocês. Que bom. É a gente que agradece, né? Tatiana, geralmente a gente sempre vai por filmes, obras, mas eu queria começar pedindo para que você explicasse o que é a APAN, né? O que é? Dê a sua explicação. A APAN é a Associação de Profissionais do Audiovisual Negro. É uma associação que existe desde 2016 e reúne pessoas que trabalham em vários lugares do cinema e do audiovisual, assim, desde gente que está mais à frente da produção dos filmes e dos conteúdos em geral, mas também o pessoal que a gente fala que é o pessoal da graxa, o pessoal que está na produção executiva, o pessoal que faz festivais. Tem uma série de pessoas aí e a gente se distribui em vários grupos temáticos e várias plataformas e ações. Tem uma plataforma, por exemplo, que é de promoção desses profissionais, que chama Agência Raio, que é Rede Audiovisual de Inclusão Orquestrada. Que legal. Tem uma plataforma de streaming chamada Todisplay, focada em conteúdos de realizadores negros, indígenas e LGBTQIAP+. Tem também um laboratório que chama Lab Negras Narrativas, que está indo para a 7ª edição já. Hoje? Que massa. E que tem experiências internacionais. Esse ano passado o pessoal foi para a Nigéria, esse ano para o Uruguai, lá para o Ventana Sur. Tem um festival, que é o Festival Internacional do Audiovisual Negro do Brasil, o FIAMB. E tem uma plataforma educacional, que é a APAN EAD. Enfim, a APAN EAD não, a APAN Formações. Que legal. Tem várias coisas. Tem mais de 1.300 pessoas associadas no Brasil todo, representação em todas as regiões. Pois é, como que surgiu, né? Como que foi essa iniciativa de fazer uma associação voltada, né, para os profissionais negros do cinema Ainda brasileiro? mais desse tamanho, né? Que tomou essa... exatamente. Virou uma coisa enorme, né? Virou uma coisa enorme. Exato. Ela surge em 2016 a partir de uma provocação. 2016 é um ano crítico assim, para a cultura brasileira, né? A gente teve golpe na presidenta Dilma, mas já vinha ali um processo de enfraquecimento das políticas culturais e a partir de 2016 a coisa descamba. Mas, ao mesmo tempo, num paradoxo que é muito evidente assim, da gente entender por quê, assim, as políticas públicas dos governos anteriores fizeram com que muitas pessoas negras ocupassem a classe média, lugares de poder, lugares de destaque, sobretudo em função das ações afirmativas na educação e na cultura, né? Mas isso, obviamente, fruto de muita luta dos movimentos sociais que pressionaram os governos e o governo, enfim, ouviu. Então, essa moçada que começou ali a fazer cinema e audiovisual, também em função de um crescimento do cinema brasileiro, com as leis, né, a lei do audiovisual, a lei do SEAC, etc., se viram ali sozinhas, digamos assim, cada uma no seu lugar. E aí houve uma provocação muito pontual, num determinado momento, a partir do governo de São Paulo, assim, mas eu vou só retroceder uma coisa. Houve 2 editais federais para curta-metragem e para longa-metragem ali naqueles anos, a partir de 2014 até 2016. Um deles, inclusive, que gerou o Marte 1, que é um longa afirmativo. Eu ia te perguntar isso porque uma vez eu conversando com o Gabriel, ele tinha me falado de um edital específico. Esse, longa afirmativo de baixo orçamento. Então, esses editais e tal fizeram a moçada entender que não estava sozinha, primeira coisa. Né? Porque esse sistema racista é isso, né? Gosta de um preto único, que eu vou te falar. Aí a galera entendeu que não estava sozinha. E aí, por iniciativa de várias pessoas, entre elas a primeira presidenta, que foi a Viviane Ferreira, houve uma provocação ali para o governo municipal de São Paulo, para a SPCine, para fazer... para verbas para o audiovisual negro. E a resposta que o pessoal recebeu foi: não tem tanta gente preta assim para ter uma política específica. Caramba, não tem, então me dá dinheiro para fazer um seminário. Mas essa resposta rolou, assim, rolou. Do poder público, assim, oficialmente? Oficialmente. Até hoje ainda rola, a gente não contrata diretor porque não tem um Spike Lee brasileiro. Falaram essa abobrinha aí, nossa. Mas enfim, tem isso. E aí foi direcionada uma verba para promoção de um seminário.
E nesse seminário as pessoas começaram a discutir as questões relativas inclusive a políticas públicas para o audiovisual, mas também em relação ao mercado, né, a essa presença. Tanto que a APAN hoje se reconhece como uma entidade do movimento negro e também uma entidade setorial que batalha pela presença e permanência das pessoas negras no audiovisual, focado nas ações afirmativas, né, e na reparação histórica. Então a APAN surge de um contexto promovido pelas lutas dos movimentos sociais negros, mas também pelo acolhimento de um governo que determina políticas públicas afirmativas, e por um contexto do cinema brasileiro que incentivou e fortaleceu a produção independente, né? Então é isso. Aí de 2016 para cá, e se reconhecendo como movimento negro e com essas tecnologias ancestrais de resistência negra, a APAN cresce na luta, né? Obviamente, criando mecanismos para poder sustentar essa ideia de presença e permanência. Então a gente precisa de formação, vamos criar uma plataforma. Então, são aulas que desde letramento racial e questões políticas até plantão para ler edital, como é que eu inscrevo minha empresa na Ancine, vamos pensar em internacionalização, tem aula de idioma, uma série de coisas. E esse crescimento foi orgânico, assim? Orgânico. O pessoal aderindo e aí pensa num braço por demanda, ali, né? Foi surgindo demanda, como é que foi isso, mais ou menos? A gente até se nomeia de aquilombamento do audiovisual brasileiro, porque de fato essa tecnologia que a gente tem, negra, das irmandades, dos quilombos, da sobrevivência da cultura negra no Brasil, né? Que é gregária. Não tem, apesar de ter uma hierarquia formal por conta de uma dinâmica, inclusive da legislação brasileira, do modo como as entidades precisam funcionar, tem uma diretoria, tem conselho, tem, né? Mas a gente até repete isso quase como um mantra. A APAN é muita gente. Então, cada pessoa que chega, independente de estar na estrutura de gestão, propõe uma ação e faz. Tem uma ideia. A ação mais recente agora, por exemplo, a gente vendo esse cenário da regulação do vídeo sob demanda e tal, tem um grupo temático de discussão de legislação e política pública. E outro grupo que é sobre formação. E nesse de formação tem muita gente ligada à universidade e tal. Então esses dois grupos se reuniram e falavam, a gente precisa entender isso melhor. Mas só o GT não está funcionando. Vamos fazer uma ação de formação. Aí uma pessoa ligada à Universidade Federal do Rio de Janeiro propôs, ela não está na estrutura da instituição, ela é associada, pontual, participa das reuniões. Falou assim, de repente a gente costura lá na UFRJ uma ação de extensão para pensar isso. De repente virou uma estrutura de um curso que discutiu inteligência artificial, direito autoral. A gente teve a presença da secretária do audiovisual, de diretor da Ancine, de um monte de gente para discutir ação afirmativa e política pública num processo de aprendizado coletivo ali para mais de 50 pessoas. Então, é isso, assim, não foi a diretoria que propôs isso. Sim. A diretoria apoia as iniciativas de pessoas associadas que vêm a partir dos GTs. A nossa estrutura, ela nasceu a partir disso. A gente precisa fortalecer a distribuição e espaços para circulação, exibição de conteúdo de pessoas associadas. Um grupo de trabalho para pensar a distribuição, pensou uma plataforma de streaming, hoje tem a Todisplay, que tem mais de 200 títulos licenciados. Caramba! Pois fala um pouquinho da Todisplay, que é legal demais. Pro mundo todo, assim, tem um monte de lugar. Tem mais de 12 mil pessoas cadastradas na plataforma. É uma plataforma de streaming, das chamadas plataformas de streaming independentes, né? Tem várias. Aqui em Minas Gerais a gente tem a Cardume, tem esse exemplo maravilhoso, né? Tem a Amazon Flix, tem uma específica para pessoas com deficiência, que é o seu nome, que é incrível. Essa eu não sabia, não tinha conhecimento. Tem um fórum de plataformas de streaming independente que são valiosíssimas para, por exemplo, difusão e preservação do curta-metragem, porque onde que essas obras ficam armazenadas? No YouTube é que não dá para confiar, Não dá. Não, e é uma produção imensa o que a gente tem no Brasil de curta-metragem. Essa sistematização são importantes para, por exemplo, contextos educacionais. Assim, as escolas que acessam muito filme gostam muito de curta-metragem. Então, onde que as pessoas vão achar alguma coisa organizada nesse sentido, né? A gente chama de plataforma independente porque elas não estão ligadas nem a grandes grupos econômicos, como, por exemplo, a gente tem a plataforma do IMS, que é o Instituto Moreira Salles, né, que a gente sabe o que está por trás, a plataforma, do Itaú Cultural, etc., que são importantíssimas, tem conteúdo gratuito lá e tal, é importante. E tem as plataformas públicas, né, a SPCine Play, a MC Play aqui. Recente até, né? Super recente. E tem essas plataformas que são iniciativas privadas,
que tem um acervo menor, mas elas são nichadas, né? Então, nesse sentido, a Todisplay ela se dedica a conteúdo audiovisual produzido por pessoas negras, abrindo também para parcerias com cineastas indígenas e cineastas LGBTQIAP+. A gente agora está fechando uma parceria com a Associação de Profissionais Trans do Audiovisual, para ter esse conteúdo lá também. E tem muita parceria com festivais. Muitos festivais, por exemplo, Cinema Árabe Feminino, vários festivais utilizam a plataforma para a sua faceta online. Que legal. Mas aí é temporário que esses filmes ficam dos festivais? Dos festivais é temporário, sim. Mas a gente tem um acervo, tem uma curadoria específica e um processo de licenciamento desses filmes. E um processo de gestão também, né, um modelo de negócio que é diferente de uma dinâmica capitalista mais pragmática, assim, porque é uma quase cooperativa, em que o objetivo da plataforma não é o lucro específico ou a concentração desse lucro, mas a distribuição desse lucro com todas as pessoas que colocam o filme ali. Então tem uma dinâmica mais específica de gestão. E aí a pessoa que está em casa, por exemplo, entra lá e assina, paga um valor mensal, igual o streaming normal. Mas é tipo 1/3 do valor de um streaming maior, assim. Varia de 8, 6 reais, às vezes tem promoção, sai a 4 reais por mês. Gente! Então é imperdível, né? Assinem Todisplay.com.br, assinem aí. Quais títulos, assim, que estão lá que você cita? São uns 2 ou 3? Tem um filme de uma diretora que é de São Paulo, mas que foi filmado aqui, que é incrível, um longa-metragem, um documentário que chama Chico Rei Entre Nós. Sim. Que eu acho que tá lá. Será que tá? Eu tô falando aqui, não, tem que conferir. Tem vários curtas-metragens, inclusive. Tem curtas-metragens específicos para público infantil, né? Os títulos agora de cabeça estão me fugindo, mas porque eu também não quero privilegiar um ou outro. Sim, falar justo. Mas assim, a gente tem curadorias específicas, por exemplo, para público infantil, que é o maior acesso da plataforma, e parcerias com escolas, com educadores, para poderem acessar lá. Porque a gente tem também, em paralelo ao repositório de filmes, a gente tem a Todes Educa, que é também um repositório de ações que a gente faz ou nos festivais ou na plataforma de educação da gente, né, que é a Panformações, que parte desse conteúdo vai para lá e fica de livre acesso. Então, assim, a Todos Educa é livre acesso, a gente tem uma parte do acervo que também é acesso gratuito e a maior parte do acervo, sobretudo essas curadorias direcionadas, são para assinantes. Legal demais. Então assina lá, gente. Vamos assinar, vale, né, fortalecer aí as iniciativas. Nada é dado, tudo é conquistado com muita luta e isso é um pouco do resultado, né? Eu queria te falar um pouco de cinema mesmo, assim, como que você começou nessa área, pelo menos brevemente, é uma pergunta que a gente tem tentado fazer sempre para as pessoas. Qual o primeiro filme que você lembra que você viu na sua vida? ET, no cinema. Ai, caramba! Foi o que eu falei da minha no episódio passado. No cinema. Não, mentira. O primeiro filme que eu lembro de ter ficado muito impactada. Mas não foi o primeiro filme que eu vi. Porque eu via também muitos filmes dos Trapalhões do cinema. Sim. Foi o que o Maurício citou a também. A gente via muitos Trapalhões no cinema. Cine Brasil, Cine Jax, esses cinemas de rua antigos que cabia tipo 1000 pessoas, era um programa de família, domingo, um evento, ir para aquele lugar lotado de gente e ver aquilo, né, Guerra nas Estrelas, não sei o quê. Então, me lembro dessa experiência coletiva, claro que, óbvio que eu via filme na televisão, né, e escondido, porque era uma época que passava Fellini, Pasolini na televisão, tipo, Corujão, de noite, na Globo, passava Pasolini, sabe, tipo, e Fellini, eu via Marcor na televisão, e tinha uma sessão, não sei se era na Band ou na Globo, era na TV aberta, que era do Hitchcock, tinha muito filme incrível. Teve mesmo. De ver. Teve até um trecho daquele programa que o Hitchcock fazia na Inglaterra, a Band passou nesse período. Eu li sobre isso em algum livro aí de história do cinema nacional. Super, passava. Que passaram ele tinha um programa tipo aqueles Além da Imaginação. Hitchcock Presents. E ele fazia uma introdução meio sentado numa mesa, a história de hoje e tal. Isso, era incrível. Incrível. E meu pai é um cinéfilo, assim, ele é engenheiro agrônomo, não tem nada a ver com... Mas ele ama western. Tem uma coleção gigante de DVD e, sei lá, VHS de faroeste. E aí foi isso, assim. Mas eu, na adolescência, com esse contato com o cinema, né, na sala de cinema e em casa, pela paixão do meu pai por western,
Mas, ao mesmo tempo, vivendo um momento, década de 90 no Brasil, Collor, de destruição do cinema como possibilidade profissional. Então, eu fui para comunicação, sou formada em jornalismo, e ali me derivei para cultura, né? Fui fazer jornalismo cultural, primeiro em rádio, depois no jornal impresso, né? Cheguei a trabalhar em jornais aqui de Belo Horizonte como repórter e ali retomando o contato com o cinema e também com o desejo de trabalhar no audiovisual. Então, eu trabalhei em produtoras de vídeo, canais de TV, etc., até poder dar conta do cinema mesmo, né? E dei sorte de um momento de Belo Horizonte muito forte da videoarte, né? Sim. Com Éder Santos, por exemplo, né? De ver essas obras dele e tal. E é uma geração que está nesse meio do caminho. Eu sou dessa geração, né? Mas aí tem essa crueldade que é a especificidade das questões raciais no Brasil, né? Não havia possibilidade de se fazer cinema no Brasil para as pessoas no geral. Para pessoas negras, então, tipo, filha, não é para você mesmo, não, sabe? Então eu fui para o jornalismo nesse sentido, assim. E enquanto meus colegas estavam ali, por exemplo, na época da faculdade, se engajando em festivais, assim. A gente tinha o Indie, tinha o Fórum Doc, surgindo, né, naquele momento. A Mostra Tiradentes surgindo também. Vários festivais importantes, assim, que hoje são longevos e fortíssimos no cenário nacional e internacional, surgem nessa época, né? Finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000. Mas eu não me via naqueles lugares, apesar de frequentar todos eles, né? As salas de cinema de rua de Belo Horizonte, aquele circuito Usina, que chamava. Usina, né? O Indie era muito no Usina. Morava eu lembro de pegar filas assim, no Indie lá. Morava naquela Era incrível. Salas. O Indie eu gostava demais. Era foi incrível. Umas coisas que foi um dos primeiros filmes que eu vi, assim, filme tcheco, filme de outros lugares que a gente não tá acostumado, Exato. né? A gente ainda é muito colonizado nessa muito, parte, né? Nossa, o cinema americano já é muito exportador, assim. Gente, quando eu vi Kurosawa a primeira vez, eu não sabia nem o que eu tava sentindo. É chocante, né? Eu fui tomada por um encantamento, assim, que eu falei, o que é isso que eu tô vendo, sabe? Então, é isso, assim. E fiquei muito encantada e ali seguindo, né? O Fórum Doc, por exemplo, eu nunca me esqueço disso. Primeira vez que o Fórum Doc fez a mostra, acho que era da cinematografia completa da Anes Vardar. Legal. Eu falei assim, eu quero, tipo, não vou comer, não vou sair dessa sala. Vou emendar sessões Era aqui. isso, né? Mas é isso, eu não tô citando nenhum realizador negro, tá vendo, né? Que eu vi. Aí, na TV passou, eu acho que era na TV que passou Spike Lee. Aí eu fiquei assim, porra, faça a coisa certa. A primeira vez que eu fiz. Nossa, e faça a coisa certa. Eu falei, que isso, porra. Aí e não é só, né, assim, não é só realizador negro, né? É uma história negro, feito por negros, Exato. para negros. E eu assim, tudo porque já tinha programas contando de TV, conflito né? social, Exato. problema com polícia, tudo que tá na pele de várias periferias do mundo, né? Total. E porque na época tinha programa de TV, né? O Cosby Show, por exemplo, eu adorava. E depois o programa do Netinho. Netinho! Eu adorava o programa do Netinho. Aí isso, assim, de também dar conta de me ver ali naquele espaço. Isso foi um processo de aprendizado longo, assim, década, até eu entender, tá bom, posso ir pro cinema. Que legal. Aí fiz isso no mestrado. Ah, é? Fez o mestrado? Fiz mestrado. Aí fui pro enfrentou mestrado, essa... estudar documentário, Ah, é? Algum específico, assim? Não, na verdade citar? era estudar a teoria do cinema para entender o jornalismo, porque eu trabalhava em jornalismo de televisão. Aí fui virando pro cinema cada vez mais, porque eu já trabalhava com TV, né, e tal, mas não estava satisfeita com o que era possível fazer na televisão. Sempre arrumava um truquezinho, assim, nas reportagens, sabe? A TV é muito engessada, né? Demais. Assim, então, se você foge muito... O público da TV também é muito conservador, né? Se você muda muita coisa... Já não, as mudanças têm que ser sutis. Você tem que ter uma régua média, né? E também porque é muita gente, então não dá para você também variar muito, né? Sim. A não ser em TVs que vão trabalhar com foco mais específico, que felizmente hoje já é possível. Pois é, a Globo nisso com o Globoplay e tal, que começou a se abrir mais mesmo para esse tipo de conteúdo, né? Tipo, para eles trocarem a apresentadora do jornal era um parto, queria sair, saía 2 anos depois. Sempre mudanças lentas e graduais, muito controladas. E a gente é uma sociedade muito conservadora que rejeita muita inovação, né? Sim. Isso a gente tem que assumir isso mesmo. É muito difícil. Mas aí depois, enfim, tem toda essa história que aí vem com a TV a cabo, né? Que é paralela
digamos, ao crescimento do audiovisual independente no Brasil, né? Aí vem a lei do audiovisual, a lei da TV a cabo, o crescimento da produção independente, essa produção independente mais criativa, indo para a televisão. Mas aqui tinha uma ilha de respiro a partir dessa ideia de videoarte que me encantava muito, que era o programa Agenda. Sim, da Rede Minas. E tinha, na verdade, tinha 2 lugares na televisão que eram muito incríveis, assim. Aqui, especificamente, em Minas Gerais, o programa Agenda da Rede Minas, que tem mais de 30 anos, se não me engano. Era com o Adriano Falabella? E que no início tinha uma galera, tipo o Lucas Bambós, se não me engano. Era uma galera que é herdeira dessa geração e ali contribuiu ali com o segundo momento da videoarte em Minas Gerais e que ocupou a televisão. Porque era isso que a galera fazia. Se a gente pensar também o que aconteceu em São Paulo com a TV Gazeta, né? E que gerou, por exemplo, Ernesto Varela, do Marcelo Taz, que tinha o Fernando Meirelles como cinegrafista, o Valdeci. A própria TV Cultura, né? Isso, aquela galera toda que hoje virou a Gulani, que virou... Exato, era a galera da videoarte, assim, ou que queria fazer cinema, mas não podia. E que tinha essa coisa de trabalhar stop motion, trabalhar cenários né, meio de autor, assim, uma coisa bem diferentona, né? A TV Cultura, eu tava vendo recentemente que ela é vista, tipo, o Castelo Rá-Tim-Bum foi transmitido para diversos lugares no mundo e tal. E é usado como referência em muita coisa, especialmente nessa parte da arte, né? Total. E é isso, então era uma galera que tava ali com essa coisa represada que não podia dar vazão no cinema ou em outras formas e que foi pra TV, ou TV pública, ou TV comercial que dava conta, até chegar a MTV, aí o negócio explodiu. Mas então, pré-MTV, ou ali no primórdio da MTV, a gente tinha esses experimentos aqui. Aqui em Minas Gerais, a Rede Minas, sobretudo com o programa Agenda, foi um lugar de referência internacional, assim, para poder pensar essas aberturas possíveis para o jornalismo, né? Porque era jornalismo cultural que era feito ali. Total. Era incrível. Agora você, acho que a gente não chegou a comentar aqui, né, você tem uma cadeira titular no Conselho Superior de Cinema. Tem essa coisa política que eu faço também. Exato, e a partir daí eu quero te fazer uma pergunta, porque você comentou falando sobre os anos 90, da destruição do cinema como possibilidade profissional, tanto é que a gente tem a retomada do cinema depois ali no final dos anos 90, anos 2000, e aí o Brasil parece que sempre dá 2 passos para frente, 1 para trás, porque aí depois volta a partir de 2016, como você mesmo citou, já começam as dificuldades. A partir de 2018, mais ainda, com recursos parados. Assim. O fim do Ministério, né? Exatamente, o fim do Ministério. E agora a gente vê uma nova retomada ou não? Como é que você vê isso? Junto com os produtores, distribuidores ali na PAN e também do outro lado do balcão, junto com o poder público também, né, que está ministrando essa verba, enfim. A gente é preciso entender, eu acho, assim, uma coisa contextual de país. Sempre que há governos conservadores, há retrocessos na cultura. Ou o Ministério da Cultura é desfeito, ou as políticas para a cultura retrocedem, porque a promoção da cultura ela depende muito do poder público. E não no sentido assistencialista, pelo contrário. E vou fazer uma deriva aqui, mas vai fazer sentido. Eu tive num festival, não que eu frequente esse festival, ele é bianual e tal, já fui algumas vezes, que é o FESPACO, que é o Festival Pan-Africano de Cinema e Televisão de Ouagadougou. Em 2023, esse festival é bianual, né? Em janeiro, ali, começo de março. Ele é em Burkina Faso, o país. Que massa. Burkina Faso é o festival, ele tem 50 anos, mais de 50 anos. É o festival mais antigo não, mas é o maior festival no continente africano, o maior festival de cinema africano do mundo e que reúne diversos países, não só do continente africano, mas também da chamada diáspora afro-atlântica. Mas só que naquele ano específico, 2023, ele foi realizado num contexto do país com 2 golpes de Estado, de uma maneira diferente do que a gente compreende golpe de Estado aqui, né, pelos militares, porque eles estavam resistindo a uma investida do terrorismo ali da região do deserto do Saara, na franja ali do Sahel. Quase uma guerra civil, talvez. Ali no... Basicamente isso, estado de sítio e tudo. Então, a população muito sofrida, com esses terroristas, traficantes de pessoas, de drogas, de minerais preciosos, etc., invadindo, destruindo as aldeias, e o exército tendo que resistir, uma confusão. Então, um país devastado. Vai fazer festival de cinema?
fez o Festival de Cinema. Aí um jornalista, eu estava vendo televisão no hotel, apertou o ministro da Cultura e falou assim, olha, ministro, nossa situação está grave, a população está sofrendo, tem gente passando fome, estamos em guerra. Por que vocês vão fazer um festival de cinema? Ah, e um parênteses. É um festival de cinema que tinha, antes dessa situação terrível, a abertura dele num estádio de futebol para 27 mil pessoas. Era tipo a abertura das Olimpíadas. Uma coisa inacreditável. Grandiosa. Inacreditável. Nossa, que incrível. E a população local indo, enlouquecida ver os filmes. E aí o ministro, Salvador Go, vira e fala assim, olha, um país que não investe na sua cultura já é um país derrotado. Interessante. A gente precisa da imaginação da cultura para se entender fora dessa situação terrível, porque a gente não é essa situação terrível, mas a gente precisa de outras imagens para acreditar que a gente não é isso. Então, assim, a cultura tem um papel fundamental no sentido político do que é uma soberania nacional. A cultura de um país, ela dá a ver os modos de vida daquele país. Deixar a cultura de um país ser dominada, igual o cinema brasileiro é, por imagens de super-heróis dos Estados Unidos. Eu não sou contra o filme de super-herói, adoro Wakanda, Forever, etc. Mas só isso está no cinema, só o cinema dos Estados Unidos, só esses valores de fora, porque os Estados Unidos dominam o mundo sem necessariamente entrar com arma em todos os países, eles entram com os filmes. Sim, pela cultura. Eles entram pela cultura. E a segunda maior indústria do país, fora só da armamentista, Exato. né? O É cinema. o famoso American Way of Life, Exato. né? E achar que o governo dos Estados Unidos não tem nada a ver com o Não, cinema dos Estados Unidos é ingênuo demais. ou é ingênuo ou é desonestidade intelectual. O Tom Cruise, por exemplo, é um dos principais ativos das Forças Armadas dos Estados Unidos. Sim. O primeiro Top Gun aumentou em 400% o alistamento militar. Então tem muita conexão entre uma dinâmica, não só de política de Estado, mas de uma ideia de país com a cultura desse país e o modo como a cultura desse país é produzida, difunde, é acessada pela própria população e está fora do país também. A Coreia É o que ela está tentando fazer agora, está conseguindo, na verdade. Sistematicamente, assim, Verdade. sabe? A ideia do tal do soft power. Sim. Então, assim, é muita estreiteza de pensamento de um governo querer acabar com as políticas da cultura, porque acha que a política da cultura é apenas o fomento, e um fomento numa lógica muito mesquinha que é assistencialista. Então, eu acho que esse contexto é preciso, esse quadro mais geral, é preciso a gente ter para entender esses momentos do cinema brasileiro, né? Porque você citou aqui, a gente está falando de dois momentos ruins para o cinema brasileiro e para a cultura brasileira como um todo, que são de governos que são conservadores. Sim. Collor e Bolsonaro. Sim. Né? Governos que, enfim, agiam em favor de grupos muito específicos e não da democracia de uma maneira mais ampla. Mas, diferente da época Collor, o tipo de legislação que se construiu e o tipo de política pública que se construiu a partir ali do final dos anos 90, que possibilitou a retomada, né? A Constituição da Ancine, a Lei do Audiovisual que determinou a Ancine, não só a Ancine, mas uma dinâmica de fomento específica, né, que tem a ver com o Fundo Setorial Audiovisual, que é um fundo exclusivo para o audiovisual brasileiro e que é alimentado pelo próprio setor, né, por meio da Condecine, que é uma taxa que todas as empresas que exibem audiovisual têm que pagar, né? Então, incluindo as de telecomunicações, porque a gente vê muito audiovisual no celular, né? Então, essa Condecine, ela alimenta o Fundo Setorial Audiovisual e possibilita não só o fomento, mas a própria sustentabilidade das estruturas de regulação e de fiscalização. Por exemplo, a Agência Nacional de Cinema, a Ancine. Então, a gente... E é uma lógica de retroalimentação, né? Sim. Então, a gente tem uma estrutura legal e de funcionamento, de governança, muito sólida. Que aí, no caso do Bolsonaro, ele não conseguiu destruir. Ele desacelerou, porque estava num crescimento muito forte. Tanto Temer quanto Bolsonaro desaceleraram e tentaram barrar, né? Mas o troço é tão bem costurado que, por exemplo, não foi possível desviar para outra finalidade, né, a verba do Fundo Setorial Audiovisual. Tanto que isso ficou represado e saiu por meio da Lei Paulo Gustavo. Sim. Né, que foi uma questão pontual, que deveria ter sido emergencial à época da pandemia, mas nem isso o governo quis fazer, né? Sim. Segurou para ser executado só agora, quando da reconstrução do Ministério da Cultura.
Então, assim, pensando nessa reconstrução do Ministério da Cultura, assim, eu acho extraordinário, assim, um governo dar conta de não só reconstruir um ministério, mas também retomar discussões importantíssimas, sem querer inventar muito a roda, mas, por exemplo, retomar a ideia do Plano Nacional de Cultura, né? Retomar a ideia do Plano de Diretrizes e Metas para o Audiovisual e fazer essa construção democraticamente. Há falhas, há problemas que têm que ser corrigidos? Sempre haverá. E acho que nesse governo, sim, há. Mas é importante olhar para, por exemplo, 2023, que foi reconstrução do Ministério, ao mesmo tempo que houve a execução da Lei Paulo Gustavo, que teve 70% disso para o audiovisual, e a reconstrução do ciclo a restituição do ciclo de construção do Plano Nacional de Cultura. Isso é extraordinário, gente. Impressionante. Sim. Agora, 2025, a gente está aí também para 2025, a gente está aí com alguns desafios, que a gente pode falar deles depois. Eu queria te perguntar isso. O que você acha que pode melhorar? Pois é, eu queria que você falasse um pouco da Ancine, né? Ficou uma coisa ainda que... Como que tá a Ancine? Eu não vou nem introduzir, não. Como é que tá? Eu acho que melhorou demais, porque assim... essa diretoria da Ancine foi indicada pelo Bolsonaro, mas ela teve um mérito de fazer a agência permanecer. Porque, né, um governo que não está afim de olhar para a cultura vai indicar pessoas que vão destruir desde dentro esses aparelhos culturais, digamos assim, né? Então, essa diretoria da Ancine não permitiu a destruição da Ancine, mas, ao mesmo tempo, não conseguiu avançar. Então, existiu um passivo, por exemplo, de prestação de contas, existia uma verba que não foi executada desde 2021, 22, 23, desse Fundo Setorial Audiovisual que precisava ser executada, que não foi necessariamente para a Lei Paulo Gustavo, que precisava seguir o fluxo dos editais e do fomento da Ancine. Então, houve um esforço muito grande agora para poder retomar essa execução, né? Mas a gente está com um problemão que diz respeito à Ancine, mas não é só da Ancine, é da governança do audiovisual de uma maneira geral. Por quê? E aí só do ponto de vista didático, assim, para entender. Sim. A Agência Nacional de Cinema, ela é regulatória e ela executa, ela solta os editais e executa, mas não é ela que define para onde o dinheiro vai. Quem define para onde o dinheiro vai, pragmaticamente, qual edital, quais linhas, é o Comitê Gestor do Fundo Setorial Audiovisual, que tem representantes do governo, da própria Ancine e da sociedade civil. Teve reunião, inclusive, ontem. Só que o Comitê Gestor não define da cabeça dele. Claro. O Comitê Gestor define a partir de um plano de diretrizes e metas decenal, quer dizer, para 10 anos, que é construído a partir do Ministério da Cultura e da própria Ancine, pelo Conselho Superior de Cinema, nesse caso agora. O anterior não foi desse jeito exatamente, mas agora, por exemplo, pelo Conselho Superior de Cinema, que tem representantes do governo, representantes, né, e representantes da sociedade civil. Eu estou no Conselho Superior de Cinema. O plano de diretrizes e metas decenal anterior venceu em 2021, 2022. A gente está construindo o que vai começar a valer em 2025. Então, a gente tem um hiato de diretrizes para a política pública, sobretudo de fomento do audiovisual. Meio quase começando do zero, assim, a coisa. É meio limbo, entendeu? Então... Um gap aí, e aí, a Ancine não é a Ancine... Como é que a Ancine vai definir, exatamente, do ponto de vista legal, para onde o dinheiro vai? Corre então, isso. segurou o dinheiro, porque não sabia para onde que o dinheiro tinha que ir, nesse sentido de uma diretriz de política pública, né? Então, a gente está num limbo de diretriz de política pública, né? O que poderia melhorar eu vou falar um termo aqui que pode ser até... que é contraditório, mas ele faz sentido. Que é assim, precisava haver diretrizes provisórias, digamos assim, para poder fazer esse direcionamento. Assim. Então, eu acho que assim, o governo precisa andar um pouco melhor nesse sentido, inclusive para dar o que o setor sempre pede, que é previsibilidade. Porque o que fez o audiovisual brasileiro crescer tanto? 700% desde a retomada. Literalmente 700%, Caramba. No sentido da quantidade de empresas, da quantidade de produção, né? Hoje a gente tem regularmente 200 longa-metragens sendo produzidos, o que gera um outro problema, que é onde esses filmes vão ser vistos, mas enfim, é um problema bom. Mas também, outra questão, outra crítica que se faz, eu concordo, é que se concentra muito na produção e não na circulação dos filmes, na formação de plateia, na formação de público, na preservação, em outros setores, né? Na sala de cinema, na distribuição
e em outros setores que não são esses comercialzão, assim, esses estritamente comerciais, né, gente? Já virou uma conversa. É assim que a gente fala. Esses comerciais estritamente, porque tem a ver com formação de plateia e outras questões, assim. Como, por exemplo, o circuito de festivais, né? A questão do cinema em sala de aula, a interface com a internacionalização, enfim. Mas voltando aqui à questão específica, né, do plano de diretrizes e metas, então a gente está meio nesse limbo agora. Então não é uma crítica especificamente à Ancine, mas é a essa dinâmica, né, do audiovisual. E uma crítica específica, aí puxando a sardinha porque a gente defende na APAN, é o modo como o dinheiro foi distribuído nos últimos anos. Assim, a Ancine tem tem vários levantamentos, tem um observatório do cinema e do audiovisual, o OCA, que tem muitos dados lá e são dados abertos, você pode, né, é super transparente, assim, você pode buscar os dados lá, mas tem um problema assim, de hiperconcentração dessa verba. Mais de 60% estão concentrados em 2 municípios, que é Rio e São Paulo, e pior, em relação a raça e gênero, é um absurdo, assim. Porque se pegar cargos de liderança ou posições de liderança criativa nas produções, nos conteúdos, né? Que é direção e roteiro, por exemplo. A gente tem na direção e no roteiro... Não, pode continuar. Peraí. A gente tem, por exemplo, na direção e roteiro, menos de 20% de mulheres. E tem um dado que eu acho particularmente alarmante. Em filmes, longas metragens, com orçamento superior a 5 milhões de reais, a gente tem mais de 90% na direção e no roteiro de pessoas brancas. Nossa, num país que tem 55% de pessoas negras. Exato. Então, assim, existe um problemão para ser resolvido. Mas a gente está caminhando devagarinho. Por exemplo, como uma coisa que a gente celebra muito, a reunião do Comitê Gestor de outubro, acolheu um conceito que é de empresa vocacionada para reparação histórica. Mais do que a ação afirmativa para a pessoa física, quer dizer, colocar diretores, roteiristas negros nos filmes, pensar os agentes econômicos com quadro societário majoritariamente negro, ou indígena, ou de pessoas com deficiência, ter 20% dessa verba direcionada para essas empresas vocacionadas para ver se mexe nessa estrutura que está tão excludente. Total. É isso. Eu queria te perguntar, a gente falou rapidinho da questão da distribuição, né? Na Argentina tem cotas muito mais rígidas, não sei agora com esse governo meio estranho que eles estão lá, mas sempre o governo conservador não quer investir em cultura e vai trabalhar, dependendo do quão radical ele é, para a destruição da cultura. Exato. E nesse caso, né, anterior ao Javier Milei aí, tinha uma cota de exibição muito rígida nos cinemas, pra salas né? de cinema, pra televisão. E o cinema argentino já está num lugar, eu acho que especialmente de visualização, né, maior a impressão que a gente tem, né? Solta mais longas do que o Brasil, ou mesmo tanto, mas parece que é muito mais bem visto. Você vê isso como uma solução? Você acha que essa coisa da cota de exibição, igual teve na lei da TV a cabo, aquela época e tal? Cota de tela que você cota de tela. Na lei da TV a cabo, eu não lembro exatamente quanto que era a cota de tela, mas... Só para explicar, cota de tela é o quê? Cota de tela Isso. Uma determinação por força legal ou infralegal, né? Assim, ou é uma lei aprovada no Congresso, ou é uma instrução normativa, alguma coisa assim, que vai determinar uma quantidade mínima, uma porcentagem mínima de conteúdo, no caso, cota de tela nacional, de conteúdo brasileiro, ou na tela de cinema, ou no streaming, que é o que a gente está pelejando agora no Congresso, ou na TV. E na TV a cabo isso foi um divisor de águas, né? Divisor de águas, e a cota mínima, o pessoal não vai dar para cumprir, não sei o quê, chegou a 40%. Organicamente. O pessoal tem medo de tirar o conteúdo brasileiro, em média. Organicamente, porque a população brasileira quer se ver na tela, gente. Você oferece um bom filme para as pessoas brasileiras, para as pessoas assistirem, elas vão assistir. Tá aí, né, Ainda Estou Aqui. Ainda Estou Aqui. Que a gente não consegue ver porque tá tudo esgotado. Maravilhoso. A Excelente. expectativa que se tá criando, por exemplo, o Auto da Compadecida 2, o tanto que as pessoas falam assim, eu já vi Auto da Compadecida não sei quantas vezes, entendeu? E vários outros filmes. Eu falo. Entendeu? Sim, mas aqui em Minas Gerais, o Marte 1, quantas vezes... Não é assim, se você viu o Marte 1, quantas vezes você viu o Marte 1, exatamente. É uma coisa assim. Então,
uma coisa não exclui a outra e as pessoas gostam de cinema brasileiro. As pessoas gostam de novela, gente. Olha o sucesso que é novela. Não, e a gente as pessoas gostam de ver o Brasil na televisão. É considerado um pastelão também, né? Por exemplo, minha irmã e eu, que pá, o negócio foi o próprio Paulo bilheteria. Gustavo. O próprio Paulo Gustavo, com minha mãe uma que esse cara peça. conseguiu, Sim, sabe? Então, eu acho que... E no Brasil não tem essa cota de tela nas salas, né? Tem. Foi renovado, é? inclusive, no final do ano passado. Mas a questão... Mas já tá valendo ou não? Já tá valendo. Já tá valendo. A questão não é só a determinação da cota de tela por força de lei. Sim. É preciso fiscalizar. E mais do que isso, é fazer com que os filmes cheguem. Então, tem também um investimento no que é o processo todo, o chamado ecossistema, né? Porque você tem que fazer o filme chegar, então você tem que investir nas distribuidoras, você tem que ter mais salas de cinema possíveis de exibir esses filmes, e a gente precisa dar conta de proteger melhor o conteúdo nacional do ponto de vista da criação de desejo para que ele seja visto. Tem muita gente lotando sala de cinema para ver Ainda Estou Aqui, porque tem se falado muito dele. Uhum. Tem uma promoção desse filme muito forte, tem um investimento muito grande. O que você acha que gerou isso, na sua opinião? Existe um investimento muito grande, muito sagaz na divulgação desse filme. Um investimento financeiro, como estratégia de marketing, de tudo. Inteligentíssimo, para que esse filme seja falado. Desde aproveitar as qualidades meméticas da Fernanda Torres. Quantos memes com a Fernanda Torres vocês já viram? Vocês acham que isso é apenas espontâneo? Jamais, gente, jamais. Olha o quanto esse filme está circulando internacionalmente, na imprensa, New York Times, falando toda hora. Existe um esforço muito grande de agente de venda, de assessoria de imprensa, um monte de coisa. Isso tudo repercute de novo no Brasil. Inclusive eles falam muito, né, quem acompanha, por exemplo, a corrida ao Oscar, que é muitas vezes muito mais sobre isso, né, sobre a promoção, sobre o investimento e tal, do que efetivamente qualidades técnicas. Não é a qualidade do filme. Mas Marte 1, por exemplo, seguiu um caminho contrário, né? Também foi ao Oscar, mas não tinha essa. E foi falado que foi mais orgânico. Marte 1 não chegou na shortlist. Marte 1, não chegou. Ele ganhou, obviamente, por méritos próprios, né? Sim. Mas academia... quando ele ganhou, aí começou a falar muito na Academia Brasileira de Cinema. Então, exatamente. De novo, a mídia... O modo como o filme passou a ser divulgado, essa possibilidade dele ir representar o Brasil e, obviamente, no caso de Martin, no caso específico, é a raridade você acha que foi de um filme de uma família nuclear negra, assim? total. Era isso que eu queria saber, porque de uma família nuclear negra, modus operandi seria o dinheiro, né? Sem ser, e que se contrapunha, eu até uso em aula isso, assim, a imagem do Dadinho no Cidade de Deus, que é uma criança com uma arma na mão, filmada de baixo para cima para parecer amedrontadora. Sim. E a imagem do Deivinho olhando para o céu com seu telescópio. Sim, que bonito. É um momento de país, esse filme encontrou um momento de país em que as pessoas estavam dizendo: eu não quero mais saber dessas imagens de George Floyd e de violência contra as pessoas negras. Eu preciso entender que esse país, primeiro, é um país negro, é o país mais negro fora da África, né? Sim. E que existem vivências negras que precisam aparecer, que não são só da violência, que são do desejo, que são do sonho, que são dos conflitos familiares e daquela fala maravilhosa daquele pai. A gente dá um jeito, sabe? Então, é um filme que é uma raridade na história do cinema brasileiro. E que traduz mais um momento, né, que a gente viveu até assim na elevação das classes, né, nessa coisa que vem pós dos primeiros governos do PT. Exato, ação afirmativa, etc. Então, eu acho que ele abre caminho e ele, na verdade, é um sintoma, que é o que eu estou estudando no doutorado, inclusive, assim, não o Marketing 1, mas um sintoma de uma série. Eu também trabalho com curadoria, né, gente? Na curadoria de Tiradentes, por exemplo, só um parênteses, esses dados raciais, já estou desviando aqui, mas enfim. A gente tinha, em 2016, um estudo da Ancine falando que nenhuma mulher negra dirigiu o filme, tem só 2 diretores negros que vão para a sala comercial, não sei o quê. Não tem diretores negros. E é aquela bobagem, né? Não tem diretor no Brasil, não. Aí eu vou para a Mostra Cinema de Tiradentes, no primeiro ano em que Tiradentes coleta dados na inscrição de raça e gênero de quem dirige os filmes. Estou lá na curadoria de curtas-metragens, vou lá compilar os dados da planilha, 273 filmes dirigidos por pessoas negras. Olha só. Eu comecei a chorar. Eu falei, que isso? Entendeu? Então, assim, Martin é um sintoma. É um sintoma, fruto de política pública também, porque, como falamos no início, ele vem desses editais afirmativos lá do primeira metade da década de 2010.
Mas também é um sintoma de um momento do país, né? Então, eu acho que ele se beneficiou muito disso também. Agora, Ainda Estou Aqui também se beneficia do momento tal do Zeitgeist, né? Que a gente está discutindo o autoritarismo, ditadura, o Brasil não se conciliou com essa história, não sei o quê. Então, ele vai ao encontro desse momento do país também. Nossa, e tá muito latente esse debate. Mas é isso que eu queria, mas é isso que eu quero te perguntar, porque são dois caminhos diferentes que ganham visibilidade, que os filmes estouram e tal. Um injetando dinheiro pra caramba, igual isso que você tá falando, que é o do Ainda Estou Aqui. E o outro que foi assim, despontou, e por causa do momento principalmente, mas sem ter essa estratégia. O que funciona pra distribuição? Assim, o que você acha? É o caminho do Ainda Estou Aqui? O que você acha que a gente tem que fazer enquanto distribuidor? Eu não tenho os números do Martin de cabeça, mas ele não fez a bilheteria que eu Ainda Estou Aqui tô fazendo. Então, por mais que afetivamente e do ponto de vista dele ir ao encontro de uma ideia de cinema que as pessoas abraçam, que foi o que o Martin fez, existe uma dinâmica comercial do cinema que precisa de dinheiro. Sim. É uma lógica industrial, gente. É trabalho, né? Por que você toma... Não estou aqui sendo paga para falar isso, mas por que as pessoas gostam de Coca-Cola? A Coca-Cola nunca parou de fazer propaganda. Sim. Outro dia passou o caminhão do Natal da Coca-Cola, que tem 20, 30, sei lá quantos anos que passa. A lenda lá de que o Papai Noel é vermelho pode que. Então, tem. E agora ele tá deixando de ser em alguns lugares aí por causa do comunismo. Isso, gente, as pessoas. O comunismo é o homem do saco. Dos adultos. Mas enfim, aí. É isso, assim. A ideia da propaganda é a alma do negócio, sabe? Sim. É produto. Esse produto tem que chegar. Esse é o caminho que se deve fazer. Ele vai chegar para o consumo, do ponto de vista comercial, se existe um desejo de se consumir isso. O marketing, a publicidade se dedicam muito intensamente a isso, a promover o desejo. Então é preciso não só investimento em produção, não só investimento na dinâmica da distribuição para fazer os filmes chegarem, mas é preciso investir na criação do desejo frente a, e vou voltar nesse ponto, a uma dinâmica brutal que é de Hollywood. Sim. O filme custa X, eles investem 2X, com a ajuda, inclusive, de uma dinâmica de cultura, de política pública, etc., que ou promove ou não, no caso do Brasil, ou não protege o seu produto nacional. Uma dinâmica brutal de criação de desejo. As crianças brasileiras fazem aniversário vestido de Homem-Aranha, gente. Entendeu? E você acha que falta isso nas escolas de cinema? Estudo de estratégia. Longe de mim de querer criticar as escolas de cinema maravilhosas por aí, mas você acha que a gente às vezes está muito... A gente sempre fica, eu que passei em algumas, focado em fazer o filme, na coisa, mas na parte, por exemplo, da distribuição, de tudo que a gente está falando, eu não lembro nem de ter visto direito, assim, como fazer uma distribuição de curta, por exemplo. Exato. Eu acho... Enfim, é muito difícil formar, né? Uma escola de cinema tem que formar bons realizadores e boas pessoas que vão entender o que é o cinema. Só que o cinema não é só a criação artística, né? E depende de outros setores. Sim. Então, as escolas de direito precisam olhar para a cultura. As escolas de economia precisam olhar para a cultura. Igual agora está acontecendo que o Ministério da Cultura vai assinar um convênio com o Ministério da Indústria, Comércio e Serviço, entendeu? Com medida. O que parece óbvio quando Exatamente. a gente vê. Entendeu? A Casa Civil intervindo. A área da Fazenda compreendendo a cultura. Porque, de novo, a cultura é estratégico para a soberania nacional. Então, um curso de cinema não pode ter essa responsabilidade de dar conta de uma situação complexa que outros cursos precisam olhar para ela. Por que o direito do entretenimento, o direito autoral e todo esse arcabouço legal do audiovisual não é estudado detidamente nas escolas de direito? Sim. Por que a economia da cultura é negligenciada nos cursos relacionados à economia? Verdade. Né? A gente precisa de uma organização complexa de interseção de áreas para que a coisa funcione do ponto de vista comercial. Mas entendendo também que cinema não é só isso, né? Cinema também é arte, a gente falou do curta-metragem, o curta-metragem também pode estar em outros lugares, a questão da educação é fundamental. Então tem toda uma conjuntura aí que a gente precisa olhar para além da formação específica, que já é muito penosa, você passou por processo de formação assim, para a gente formar bons realizadores.
Nosso tempo chegou aqui, né? A gente precisa. Ai, gente, ó, senão o Léo vai cortar a nossa cabeça ali. Não corta, não, tá? Mas aqui, eu queria que Vou você. fazer igual a Deia. Depois o Léo corta. Ela vai. Não corte, Léo, não nos corte. Mas, Tatiana, queria te agradecer de coração. Foi uma aula aqui pra gente. Dá para ficar mais um tempão conversando. E eu queria que você falasse quais são as perspectivas de futuro e te deixar o espaço aí para as palavras finais, né, Lucas? Boa. E divulgue também as redes da APAN. Olha, exatamente. Fazer as perspectivas de futuro. Eu vou falar dos desejos de futuro. Boa. O desejo maior é que um país como o Brasil, tão diverso, de dimensão continental, é o país mais preto fora da África, um país que tem tantas mulheres, um país que tem tantos homens diferentes entre si, que esse país consiga se ver, se valorizar e gostar de si, gostar da imagem que vê. E o cinema, o audiovisual, tem um papel fundamental nisso, assim. A gente, em rodinha de conversa, ouve muito falar de síndrome de vira-lata, ou do quanto as pessoas acham que a cultura dos Estados Unidos é melhor do que a nossa, porque a gente é massivamente massacrado com as imagens de lá, entendeu? Como se uma escola de nível médio ou de educação básica, tal da high school, sei lá, dos Estados Unidos, fosse melhor, entendeu? E na prática Mas a gente meio que sabe que não é o caso. É o cinema, gente, entendeu? O cinema é esse lugar do sonho. Não é a escola que é melhor, é a escola do cinema que é a melhor, entendeu? É a escola do seu afeto, da sua infância que você vê na sessão da tarde. Por que a gente não olha para a nossa realidade dessa maneira também? Por que não é permitido a nós olhar para a nossa realidade dessa maneira? Se valorizar, gostar do que a gente é, né? Então, a cultura tem um papel fundamental para isso. Não só para isso, mas para isso também. Então, o desejo é que, do ponto de vista das políticas públicas, das lógicas de mercado e de quem faz os filmes, a gente consiga ter cada vez mais oportunidade de se ver e de se gostar, de se amar no cinema. Eu acho que o Marte 1 passou muito por isso, né? Total. A diferença que a gente estava falando, eu acho que passa um pouco por isso, assim. Mas, Tatiana, adoramos o papo, muito obrigado. Que depois você volte com novas novidades aí sobre as estruturas da indústria do cinema nacional, né? Que a gente tá aí lutando sempre. Então, te agradecer, Lucas. Muito obrigado, valeu. A Instagram, a da APAN, como é que é? apan.com.br. A gente tem site, né? Essa coisa antiga. Muito legal. E o Tô Associação Display APAN, também. E Tô Display. É só procurar nas redes sociais da Associação APAN. A gente vai colocar na Tô descrição. Display. Vamos colocar na descrição. Massa. Então, Obrigada. a gente vai encerrando por aqui. Valeu. Deixa o like, se inscreva, comente, mande perguntas para Tatiana que a gente repassa depois e ela responde quando puder. E siga as redes do Portal AI. E é isso. Obrigado. Massa. Valeu. Até a Obrigado. próxima. Divirta-se. Cultura é divirta-se.